Eu acho que você tem que me provocar primeiro. Mas é por isso que eu trouxe a história da permacultura, que eu nem gosto dessa palavra, eu acho uma careta. Mas eu acho que ela é, na verdade, esse encontro do humano com a sua força originária, dos povos originários, de como regenera, como é que cuida. Que eu acho que é um pouco do que você vem falando no processo formativo, nesse sentido do corpo que dá conta, que se organiza para fazer os prosseguimentos, para não ficar voltando para si, para não cair no ressentimento, para não conseguir, né, para não cair hoje a gente pode ter um ativismo reativo, que você faz, mas você, né, é uma sensação angustiante. Então, como que a gente consegue produzir um modo de vida que inclui a gente ser um agente nesse momento das crises ambientais, corresponsáveis, coelaborando o mundo também ao mesmo tempo, com mais força, mais abundância, que é possível, plantando tudo dá. Eu tô lá com 300 espécies em cima de um cimento. É um pouco isso, assim, Tá gravando já? Tá, e tô, esquentando os tamborins, assim, né, pra Ok, deixar ok. aquecido aonde porque eu te convoco dentro do território novo que eu tava vivendo. Daí, né, Sim. teve também essa já camada a mais, que não é só a camada daqui, Sim. mas já eu operando já como essa pessoa que faz essa atividade que nem nome não sei ainda. Sim. É uma cartógrafa. Sim. Sim. Então, eu fico muito feliz da gente estar se reencontrando aqui no espaço do Laboratório do Processo Formativo, onde tem meu consultório, onde tem os lugares que eu dava grupos presenciais, mas hoje em dia todos os meus grupos são online, tudo que eu estou fazendo em termos de grupo é online, mas aquilo que a gente cultivou juntas durante muito tempo, você como minha câmera antes, eu acompanhando a sua maternidade, a sua criação do seu filho, toda a sua vida e chegando no ponto em que você se desenvolveu incrivelmente como uma produtora de imagem e eu te chamei para ser minha câmera e a gente fez coisas lindas, editou coisas lindas dos grupos, dos seminários, daquilo que você gostava tanto dessa palavra, que é de biodiversidade subjetiva, seminários de biodiversidade subjetiva. Então, as pessoas precisam saber que estão falando com uma pessoa que se chama Regina Favre, que é uma terapeuta, que é uma filósofa, que pratica uma filosofia prática, que desenvolve teoria e métodos relativos à produção de corpo e seus ambientes. Então, a questão da subjetividade se produz no encontro dos corpos com o mundo. Esse é o lugar. O mundo, a gente se encontra, eu e você, nesse momento que está fazendo o seu trabalho do que você não gosta da palavra, mas que, enfim, permacultura, essa política ambiental que você está fazendo, a gente se encontra nesse lugar das cartografias. Então, os corpos não são o meu corpo dentro da minha família, do meu mundinho. São corpos no mundo aonde famílias, grupos, parcerias, movimentos, ambientes, etc., se produzem coletivamente, socialmente, grandes coletivos, pequenos coletivos no mundo. Isso são os lugares aonde esse corpo, que vem desde o início da vida no planeta, evoluindo, do unicelular, do multicelular, crescendo, mudando, selecionando, seleção natural de cá, de lá, novas possibilidades, novos ambientes, catástrofes ambientais, readaptações dos corpos, chegamos em nós, nossa espécie, que convive com muitas outras espécies, mas tem esse poder terrível que está nos assustando nesse momento, de ver o poder de destruição que esse animal, Sapiens sapiens, conseguiu fazer neste planeta. Mas a gente vê que esse corpo que a gente pode acessar, viver, se identificar com ele, é um corpo do planeta, é um produto do planeta. E esse corpo que a gente acompanha a vida dele,
do nascimento à morte, dentro de mundos, hoje de mundos sociais, de um certo jeito, com um certo formato, com certos valores, com certas forças políticas, com certos fluxos econômicos de comunicação, etc. e tal, são corpos que carregam em si a mesma força evolutiva do vivo no planeta desde sempre. Então, essa capacidade de seguir formando, essa capacidade de prosseguir, essa capacidade de gerar corpo e gerar a si mesmo, é uma força que a gente não tem o acesso suficiente de perceber que quem consegue perceber isso, se identificar com isso, tanto nos ambientes, como você faz, plantando isso, aquilo, muita gente faz de outra maneira, mas de modos de se sentir parte do planeta, conversar com o planeta e ativar as forças do planeta, regenerar as forças do planeta, ativar o planeta, a gente faz a mesma coisa com os corpos. Na medida em que a gente compreende que os corpos humanos, no caso, que são os nossos, né, necessitam de conexões para crescer. Então, a gente fala muito de que então é necessário cooperar para que a gente consiga regenerar o planeta. Mas para que se consiga trabalhar nesta maneira regenerativa, planetária, coletiva, um corpo precisa se desenvolver e um corpo precisa amadurecer a sua capacidade de conexão com outros corpos. Então, a identificação com o corpo e o seu processo de crescer, a sua capacidade de autocontenção e a sua capacidade conectiva é alguma coisa que tem que ser compreendida não só em termos anatômicos, porque isso é uma realidade anatômica, a forma dos corpos, que tem a mesma qualidade que todos os vivos desde sempre, que tem uma camada neural, uma camada de comunicação com o interno e com o externo, uma capacidade de sustentação que nós identificamos como músculos, ossos, tendões, ligamentos, etc., e vísceras, que são um lugar que processa mundo, absorve mundo e devolve para o mundo. Então, esse sentimento de ser um produto do planeta é algo a ser, faz parte da sanidade. Corpos que não se identificam com essa qualidade de ser canal da vida, porque a vida não é os corpos a troco do que eles existem. Eles existem porque a vida faz corpos, porque a vida quer prosseguir. Então ela produz, a vida alimenta e produz corpos. A vida quer dizer a força do nosso planeta produz corpos para que ela prossiga. A vida que quer prosseguir. Não somos nós, eu pessoalmente, Regina. Claro, tem uma força da vida em mim que não quer apagar. Então, aprender a lidar com isso, aprender a amadurecer corpos para que eles possam colaborar entre si, que eles possam crescer vincularmente e chegar num ponto em que não só você cuida do seu pequeno grupo, mas como você se sente parte de algo maior que é o planeta e age claramente em função disso e não ideologicamente. Então, essa noção de corpo é muito importante cultivar de uma maneira prática, praticar ser corpo, seja fazendo coisas, seja reconhecendo, habitando, exercitando, como você exercita nadar, como você exercita andar de bicicleta, como você exercita ler, escrever, você exercita ser corpo. Eu venho praticando isso e venho desenvolvendo métodos de como praticar ser corpo, como corporificar a si mesmo, como corporificar a sua experiência, como corporificar o seu estar no mundo, como amadurecer o seu estar no mundo, como se dirigir
para ambientes maiores, como partir do mundinho para o mundão e poder fazer esse tipo de processo em parceria com outros bichos, com outras coisas do planeta. A gente vive em parceria, mas a gente custa muito, precisa de muita maturidade exercitada para a gente saber que a gente só pode viver no planeta em parceria. Porque o individualismo mata. Perfeito. É uma grande questão, né? Como a gente, pensando em várias práticas, como a gente lida com corpos dominantes, porque a gente vive hoje uma grande dominância geopolítica, uma briga geopolítica de poder e de dominação, né? E isso começa nas esferas dos jogos políticos, a gente escolhe corpos opressores, né? A gente vê, né? Mas enfim, são escolhidos, né? Alguns corpos. E também pensando na agrofloresta, que algumas espécies dominam as outras e são capazes de sufocar a biodiversidade. Como que se dá esse jogo de forças, assim, né? Uma prática? Eu acho que são alianças e não temer ser minoritário. Eu acho que existe toda uma coisa do poder que é desejável ser majoritário. Mas quando você não teme ser minoritário, você cultiva pequenas coisas e essas pequenas coisas têm um poder de contaminação. Há que ter essa confiança. Se você se joga na luta contra o poderzão, você vai perder. Mas também o poderzão não vai longe. Não vai longe. Os corpos do poderzão não prevalecem. O poderzão estraga a terra, estraga o próprio corpo, estraga o corpo de quem convive, apodrece, como faz pegar fogo na terra, faz a terra secar, faz a monocultura. Quer dizer, essa ideia de só procurar iguais, é uma ideia de monocultura, na verdade, né? De uma prática repetitiva de valores. Então, esse poder dominante, o chefe da matilha, é aquele que deseja tudo igual. Mas no momento em que você faz alianças com o diferente, faz alianças com outros, com o convívio com outros, né? Como a Haraway diz e outras trabalham com essa ideia, né? Das alianças entre corpos de diferentes espécies e diferentes naturezas. Se você desenvolve essa sensibilidade da diferença, você está produzindo diferença, não repetindo aquilo que se espera. O esperado é praticar o acolhimento do inesperado, do processo de ativação do vivo, do processo de regeneração do vivo, do processo de amadurecimento do vivo, emerge. Emerge algo que você tem que aprender a acolher. Isso porque a vida segue. A vida segue, a vida não se repete. Até se a gente pensa na agrofloresta, né? Porque pensando numa espécie invasora, se você favorece muito quem está ali, as nativas, é isso, elas mesmas criam mecanismos de defesa, de seleção, de regulagem, de alianças com outras plantas. Mais eficiente do que brigar arrancando. Do que bater de frente e querer vencer e dominar o campo. Ao contrário, né? É uma ocupação silenciosa e sutil, né? E é interessante, né, que é um olhar que volta para o como eu faço, do Sim. campo das pequeninas ações. A permacultura também diz bastante das soluções pequenas e lentas, que eu observo antes de interagir. Isso. Eu faço uma leitura de paisagem, então é um termo que eu acho bonito e é um Leitura conceito. de paisagem. É a leitura de paisagem antes de interagir.
Onde vêm as forças dos ventos, onde vêm as forças invasoras. Sim, sim, sim. É um pouco aquela paradinha do... É aquela parada do reconhecimento desse corpo. Reconhece esse corpo. Esse corpo, os corpos estão sempre fazendo alguma coisa. Então, quais são as ações desse corpo, não é? Contemplar o corpo como se o corpo fosse algo que não tem uma forma de ação. O corpo está feito de ações estabilizadas. Todo o corpo é um agregado imenso de ações estabilizadas que amadurece continuamente. Então, compreender o corpo dessa maneira, que nasce uma coisinha pequenininha, amadurece, um belo, vai, e um belo dia o balão cai do pé porque amadureceu e a terra absorve de novo. Esse é o caminho dos corpos. Então, como reconhecer os movimentos de mutação que os corpos vão fazendo ao longo da vida e das relações que esses corpos produzem ao longo da sua vida, ao longo da vida, atravessando e amadurecendo aquele corpo. Então, quanto mais você se sente parte desse processo, reconhecendo o amadurecimento do corpo, reconhecendo as ações do corpo, reconhecendo que aquilo que 90% do que nós somos é herança genética. Isso é do planeta, herança genética é do planeta. Então, essa identificação com a nossa herança genética, as nossas ações, a pele funciona desse jeito, os ossos funcionam desse jeito, tá? O sistema nervoso que anda pelo corpo inteiro, aquele sistema incrível de fiação que conecta tudo com tudo dentro dos corpos, tudo isso é herança, tudo isso é herança. Mas como um corpo se particulariza? Como um corpo se torna ele? Como um corpo se singulariza? Como um corpo produz diferença? Então, qual é a vantagem de trabalhar um corpo? É exatamente reconhecer a produção da diferença. Não porque é bacana ser diferente, não porque eu vou ser a super velha, diferente de todas as outras. É porque eu funciono melhor. A diferença funciona melhor. Não estagna o ambiente em volta de mim. A diferença conduz a vida com a força que a vida tem para ir adiante. Então a gente está reflorestando de alguma maneira quando a gente cultiva a vida em cada corpo e ajuda as pessoas a cultivarem a vida nos corpos, amadurecerem a vida e permitirem que a vida circule cada vez mais amplamente e mais intensamente nos corpos, produzindo sempre novas conexões, novas diferenças, novas formas, novos comportamentos, novas maneiras de funcionar. Queria pensar também, né, na história da bomba pulsátil, e que uma forma, de certa forma, é a telegrafia dessas pulsações. Sim. Em respostas emocionais que criam, né, as formas, essa anatomia. As plantas também têm essa... Elas conduzem. Isso, elas são outra linguagem de corpo, mas também mas tal elas qual. A vida é engraçado. A vida requer, ela produz continentes para si, para prosseguir. E como que a vida prossegue? Ela pulsa, porque a pulsação não é um relógio que você dá a corda e ele sai pulsando tic-tac. Não é isso. O pulso é a condução da vida através dos canais da vida. O pulso existe se você tem sangue que pulsa, tônus que pulsa, informação que percorre as redes neurais, o alimento que percorre os tubos digestivos, tudo isso através de pulsos de diferentes frequências, porque a vida precisa passar. E essa qualidade pulsátil que faz com que os corpos, cada corpo, então, envolto na sua própria superfície,
na sua própria membrana, se torna uma espécie de bomba que pulsa, porque é um concerto de pulsos de várias ordens, de vários tecidos, refletindo e interpretando como se fosse um instrumento, que interpreta a experiência daquele organismo nos seus ambientes e nas suas relações. Isso é maravilhoso, a gente pensar que tem um grande concerto da vida em todos os corpos vivos, plantas, bichos, humanos. Sim. E pensando na história dos abacates, que conforme você germina em vidrinhos diferentes, eles se adaptam ao formato que tem ali para esse pulso. Isso. Mas é interessante porque na agroecologia a gente é convidado a olhar isso e manejar. E a Sim. gente pouco se auto-observa nesse sentido, né? Sim, Das pouco nossas se maneja. e dos Porque os nossos... corpos têm a capacidade de agir sobre si mesmo. Esse é o grande barato Esse é o grande que nós convite. temos, né? Que é a capacidade da experiência e da aprendizagem de manejar-se e modelar-se nos seus impulsos inatos. Então isso cria uma possibilidade de autoeducação, automanejo, muito promissora, eu acho, na verdade. Muito promissora. É, porque não estamos em vazios também, né? Podemos... Exatamente, exatamente. Uma afinação também com a Ana Maria Primavesi, que é uma mulher em pleno 60, que vem peitar quando vem chegando os agrotóxicos. E o Brasil compra essa briga, entendendo que essa era a maneira de produzir soja localmente para exportar. E ela para tudo e fala, não, se a gente cuida da saúde do solo, da saúde da planta, ela não precisa de defensores agrícolas. Sim. Porque ela tem a capacidade de autorregulação. Exatamente. Então, é uma mulher que revolucionou a agroecologia hoje grande, é inspirada nesse pensamento. Eu acho que vocês duas mulheres, né, trouxeram a adubo verde, né? Espécies pioneiras que abriram caminhos para a gente poder pensar isso, né? Nas engrenagens e nos prosseguimentos, sem confrontos desgastantes, mais potentes, mais alegres. Sim, muito bom, muito bom.